Imagina ficares de um momento para o outro sem eletricidade e veres todos os aparelhos elétricos e eletrónicos a avariarem definitivamente. Imagina um bombeiro com remorsos, uma enfermeira traumatizada, um professor enigmático, uma doméstica revoltada, um médico frenético, uma influencer vaidosa, um youtuber ativista, um engenheiro obcecado, um advogado oportunista, um designer poeta, um ator indeciso e uma criança muda, lutando pela sobrevivência e numa viagem em busca de um paraíso terrestre que encontraram no folheto publicitário. Esta é a sua história. Tudo se passara como um relâmpago de uma noite sem lua. Sem pregadores e profetas da desgraça, anunciando a vinda do Armagedão a cada instante, numa artéria movimentada. Sem oráculos divinos, astrólogos, xamãs e toda a espécie de visionários anunciando a veracidade de uma profecia milenar. Sem calendários nem mapas astrais, cheios de símbolos e signos ancestrais, transmitidos por figuras míticas e por deuses inventados pela ignorância do homem. Sem búzios, runas e toda a espécie de objetos utilizados por ocultistas para adivinhar o futuro. Sem uma borboleta a bater asas do outro lado do mundo. Tudo se passara e o mundo foi o último a saber. Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos à ação da apresentação do meu novo romance ensaio sobre o fim do mundo. Antes de passar a palavra à Cátia Cardoso, eu gostaria de passar a palavra à representante da Câmara Municipal de São João da Madeira, a doutora Irene Cardoso, certamente que dá as outras palavras. Guimarães. Cardoso não se tem. Não faz mal. Foi à boia. Então, muito boa noite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, em nome do município e muito concretamente do nosso Presidente, Jorge Lourdes Sequeira. Dou-vos as boas-vindas e dizer que é com muito gosto que aqui me encontro para ouvir aquilo que tem para nos dizer, quer o escritor Tiago Moita, quer a Cátia, que eu já conheço e também estou muito expectante sobre aquilo que se irá passar hoje aqui nesta biblioteca que está cheia e que com certeza será uma noite muito boa para todos e todas que aqui nos encontramos. Eu não me quero demorar muito, mas gostaria só de partilhar convosco um sentimento que me surgiu agora ao subir as escadas. Eu ouvi alguém dizer: há em cada um de nós uma riqueza muito grande. E é verdade, em todos nós reside essa riqueza, só que alguns têm uma coragem maior ou menor de a partilhar, mas partilham. E há outros que nunca fazem isso. Eu acho que um escritor tem realmente a coragem de partilhar a riqueza que lhe vai dentro. E essa riqueza pode ser de variada índole. Nós sabemos que todas aquelas pessoas que aqui estão, se lhes fosse feita a pergunta o que é para si a maior riqueza, nós teríamos aqui uma diversidade de respostas muito grande, não é? Mas aquilo que acontece é que ao longo da nossa vida nós vamos deixando marcas, e agora aproveito também uma outra deixa que eu ouvi ao subir as escadas e que tem a ver com a pessoa que aqui está, o Margalho, e que referiu exatamente que foi a pessoa que iniciou a Associação É Bom Viver. E a Associação É Bom Viver é aquela responsável pela exposição das obras que aqui se encontram nesta biblioteca. Não estamos a questionar a qualidade,
não estamos a questionar aquilo que representa cada uma, estamos apenas a assinalar a presença. Portanto, isto só para vos dizer que cada um de nós tem a nossa riqueza, é muito bom e muito corajoso que essa riqueza seja partilhada. Estou muito expectante sobre aquilo que hoje se vai passar aqui neste espaço da biblioteca. Desejo-vos uma boa noite e vamos então ouvir aquilo que têm para nos dizer. Muito obrigada. Nada daquilo que para o homem é sagrado fica intacto quando tudo arde. Nenhuma fonte dá de beber ao verde encanto de uma paisagem quando tudo é cinza e sangue e pranto a escorrer dos olhos sem vida de homens que se esqueceram das almas em casa. Quando tudo arde, os dias são mais curtos e o outono chega mais depressa aos corações daqueles que abandonaram a primavera e se esqueceram do verão pelo caminho, enquanto vagueiam em direção aos abismos que escavaram os corações para sepultar o silêncio que não conseguiram ocultar durante o incêndio da sua loucura. Nada daquilo que para o homem é sagrado fica intacto quando tudo arde. Nada é sagrado. Nada fica intacto. Nada. Gostaria que depois disto passar a palavra à Cátia Cardoso. Obrigada, Tiago. Boa noite a todas as pessoas que aqui estão. Sejam bem-vindas e bem-vindos à apresentação do livro. Eu quero primeiramente, e como não poderia deixar de ser, agradecer ao Tiago o convite para fazer a apresentação deste livro e também agradecer a confiança que em mim depositou para o fazer e agradecer novamente ao Tiago porque me forçou de alguma forma a priorizar uma leitura que eu já tinha na minha lista há alguns anos, que foi o ensaio sobre a cegueira de José Saramago, no qual este livro também se inspira. Peço-vos desde já desculpa, porque estou um bocadinho adoentada e, portanto, poderei ter que fazer aqui algumas paragens. Por outro lado, isto é bom na medida em que me obriga a ter outro ritmo. Eu estava a ouvir o Tiago a ler os excertos e a pensar que eu não fiz uma leitura naquele ritmo de fila muito mais acelerada, porque o meu ritmo intrínseco também é muito mais acelerado. E, portanto, hoje também vou fazer esta apresentação, se calhar com um ritmo um bocadinho mais lento daquele que é o meu ritmo natural para quem o conhece. E estava eu a agradecer ao Tiago porque também me levou a ler mais cedo do que aquilo que se calhar seria o livro de José Saramago e começo já por falar de ambos de uma forma muito geral para dizer que aquilo que têm em comum, para além do ensaio no título, é também o facto de ambos representarem uma metáfora. Eles apresentam histórias em que o mundo como o conhecemos se transforma num outro mundo e em que aspectos que nós temos como garantidos neste mundo são perdidos depois no mundo que criam. No caso de José Saramago é a visão, no caso do livro do Tiago Moita é as novas tecnologias, as tecnologias digitais, algo que nós hoje em dia temos também como garantido, como certo. E esta é também, de alguma forma, a premissa narrativa que aqui é depois desenvolvida. Este livro é, portanto, uma narrativa, entendendo-se aqui narrativa na sua definição mais simples, como um conjunto de peripécias que se vão desenrolando com nexos de causalidade entre si, e nós conseguimos percebê-lo também com alguma facilidade, que é uma narrativa ficcional. Não só porque mostra a invenção e, portanto, sinaliza de forma concreta e explícita aquilo que é fruto de uma invenção, porque nós sabemos que no nosso mundo não se deu um apagão e nós continuamos a ter acesso àquilo que são as tecnologias digitais, e depois porque há também, e para mim esse é um dos pontos fortes do livro, uma voz narradora, e é uma voz que também está presente na história. Eu já vou falar um bocadinho mais dessa voz narradora, que é também uma personagem. Na ficção, nós temos uma narrativa que se vai desenvolvendo em direção a um desfecho.
E nós aqui também temos personagens que vão passando por um conjunto de peripécias em direção a um desfecho, e que é de alguma forma um desfecho que as personagens acreditam que lhes vai restaurar aquilo que era o mundo como elas conheciam até então, através, como nós vimos aqui num dos vídeos, através de um folheto publicitário que de alguma forma vai guiando depois também a narrativa. Sobre as personagens, como também vimos, elas são 12, e esta quantidade vem exigir aqui uma atenção rigorosa da parte de quem lê, para compreendermos com tanta facilidade quanto possível as características específicas de cada uma, embora elas depois, ao longo do livro, parecem muitas personagens inicialmente, mas eu estabeleci a seguinte ligação, não sei se ela faz sentido ou não, mas se nos perguntarem quantas pessoas é que nós conhecemos na nossa vida ou quantas é que fazem parte do nosso dia-a-dia, nós se calhar não sabemos dar um número, mas sabemos que são muitas e podemos não nos lembrarmos de todas, mas à medida que elas vão aparecendo ou que vão sendo mencionadas, nós vamos conseguir interiorizar aquilo que são as características específicas de cada uma delas, porque as fomos conhecendo gradualmente. E isso também se verifica de alguma forma no livro. Elas são apresentadas uma de cada vez, cada uma com as suas características específicas, que nós vamos absorvendo, e depois, à medida que a narrativa se desenrola e à medida que essas personagens vão surgindo, nós também conseguimos aqui com alguma facilidade identificá-las e saber qual é que é a que tem determinado trauma e qual é que tem determinada insegurança. Depois, relativamente à voz que narra, que é uma criança surda. Bem, muda, sim, peço desculpa, que é uma criança muda. É uma personagem muito forte do meu ponto de vista, mas eu não digo isto só por causa daquilo que vai acontecendo depois ao longo de todo o livro, mas sim pela sua própria incapacidade de se expressar oralmente na história, mas que depois acaba por enriquecê-la do ponto de vista da observação. Ou seja, é a personagem que vai observar as outras e nos vai falar sobre as outras muito mais do que sobre ela própria. E deste ponto de vista também acaba por ser, de certa forma, enigmática, por suscitar alguma curiosidade. Nós queremos saber mais sobre aquela criança, quem é que é, de onde é que vem, mas há um aspecto que é muito interessante também para o livro e que é dentro do ponto forte que é a personagem, esse aspecto para mim é o ponto forte dentro dela mesma, que tem que ver com uma maçã e com a simbologia que essa maçã vai adquirindo ao longo da história. Portanto, ela começa com o talo de uma maçã e esse talo vai ganhando forma, vai ficando cada vez maior no fundo. E aqui nós percebemos que estamos a ir numa determinada direção em que a cada capítulo aquela maçã ou aquele talo vai ganhando mais um bocado de maçã. E sobre isto, e sendo esta facilmente identificável a ficcionalidade desta narrativa, importa referir que a narrativa é uma construção mental. Portanto, nós vamos imaginando à medida que vamos lendo, e sendo um livro, nós temos as palavras, vamos criando naquilo que é a nossa mente, de alguma forma, imagens. E desse ponto de vista, com esta personagem, eu entendo que é particularmente fácil nós irmos criando essas imagens, mas não de uma forma específica, isto é, irmos criando essa imagem com uma grande liberdade nessa criação. Porque há, por exemplo, uma cena em que a narradora observa uma outra cena de outras personagens de cima de uma árvore. E então tudo isto também, ou seja, estas cenas também adquirem aqui contornos que são até em certa medida cinematográficos, porque nós conseguimos visualizar, enfim, cada pessoa visualiza à sua forma e com pormenores diferentes, certamente, mas este é um dos pontos fortes também desta narrativa e das possibilidades que nos oferece depois de construção mental. Em termos temporais e
mas também vamos, talvez deambulando não seja o conceito certo, porque há um percurso que é seguido de forma muito concreta, apesar de as personagens até poderem parecer perdidas, na narrativa está tudo bem encaminhado. Portanto, as personagens podem não saber muito bem onde é que estão, mas nós, enquanto leitores e leitoras, nunca nos sentimos perdidas ou perdidos. É como se sentíssemos sempre confiança no narrador e se sentíssemos que, neste caso, a voz narradora sabe muito bem para onde nos quer levar, mesmo que as personagens não saibam em concreto onde é que se encontram. E ao longo desses espaços temporais, desses lugares, vão sendo levantadas muitas questões. São questões éticas, filosóficas, ambientais, culturais, sociais, religiosas, históricas. São questões, eu diria, de todas ou de quase todas as dimensões da vida humana. Vão sendo abordadas as teorias da evolução humana, vão sendo debatidos tópicos relacionados com o consumo e a matança de animais para consumo, vão sendo abordadas questões ligadas ao racismo e à discriminação, vão sendo também introduzidos traumas e inseguranças das personagens, vai sendo no fundo demonstrada aquilo que é a diversidade das personagens, das representações individuais de cada personagem. E à parte disto, em conjunto com isto, vão sendo também dadas, por parte da voz narradora, não é? Vão sendo dadas muitas referências. Essas referências vão desde o campo das artes e da literatura, ao campo da história, ao campo da ciência. E há também, no meu entender, há nesta obra um caráter metafísico que vai acompanhando os diferentes capítulos. Portanto, se eu tivesse, de alguma forma, que caracterizar por género este livro, eu diria que, por um lado, é um livro de ação e de aventura, tendo em conta as peripécias que as personagens vão vivendo, os espaços que vão pisando. Elas têm, como já referi, um destino que é inserido na narrativa e que elas acreditam que vai resolver os problemas que surgiram na sequência do apagão, e também a ação e aventura por aquilo que são os desafios que elas vão tendo que ultrapassar. Desafios esses que incluem, e como nós sabemos, num grupo de seres humanos, cada um com as suas complexidades, o estranho seria que não existissem quesílias entre essas mesmas personagens, e portanto esse é também um desafio que elas vão tendo que ultrapassar. E diria também que, para além desse caráter de ação e de aventura, este livro, eu acho que isto, não sei se o conceito existe, se fui eu que o criei, mas enfim, ele surgiu-me quando estava a refletir sobre o livro. Eu diria que é também um livro de ficção metafísica. Ficção metafísica pelas possibilidades mais espirituais que vai abrindo ao longo da narrativa. Enfim, para além, claro, de ser assumidamente um género, de estar assumidamente dentro daquilo que os nossos padrões consideram um género de ficção científica e distopia. Portanto, as personagens, isto a determinada altura parece quase uma viagem pela história, parece quase um voltar no tempo, um percurso pelo tempo, porque as personagens vão passando por diferentes momentos e épocas históricas, e essas cenas vão também refletindo aqui de alguma forma aquilo que são dimensões que nós conhecemos pela história e que associamos aos últimos séculos, principalmente aos últimos séculos. E até chegar, diria eu, que parece quase uma viagem histórica, porque depois chega-se a este mesmo século
em que uma das especificidades é a dimensão virtual a que estamos habituadas e habituados e que este livro retira logo no início por força do apagão. Há um aspecto também muito interessante que eu não sabia se iria referir aqui ou não, porque quando nós estamos a falar de um livro também não queremos contar tudo, porque senão retiramos aquilo que pode ser o interesse das pessoas que nos estão a ouvir em ler o livro. Mas o Tiago disse-o no programa da Rosa Familiar, no Culturando, e portanto eu vou referi-lo aqui também, que é: nem todas as personagens do livro chegam ao final, chegam ao destino, digamos assim. E sobre isto eu diria, para não vos contar tudo, não é? Mas para tentar de alguma forma estimular aquilo que pode ser o vosso interesse em ler a obra, diria que talvez nem todas tenham a capacidade de ultrapassar as barreiras metafísicas que lhes são colocadas. Talvez nem todas estejam receptivas à mudança de crenças e comportamentos. Portanto, para compreenderem estas possibilidades, estas duas possibilidades que avançam, aí terão mesmo que fazer a leitura integral da obra. Tentei que esta apresentação fosse uma abertura, porque acho que é muito mais interessante ouvirmos o autor depois sobre o próprio livro, mas quero dizer-vos ainda que o vasto conjunto de referências que vão sendo apresentadas ao longo do livro e que são muitas das vezes referências a um conhecimento factual e que depois aqui se vão fundindo na ficção, exemplificam de forma muito clara e explícita aquela que é a dimensão intelectual do autor Tiago Moita. Esta apresentação exemplifica não mais do que o meu olhar de leitora sobre a obra, muito mais de leitora do que de crítica. E nesse sentido não posso terminar sem antes esclarecer que esse olhar que fazemos sobre a obra é sempre um olhar singular, que resulta de um processo que é individual e que também pode ser volátil, na medida em que o olhar que aqui vos trago resultou de uma só leitura, e as nossas leituras ou as interpretações que nós fazemos das leituras dependem também daquilo que pode ser um contexto temporal ou emocional e, portanto, relendo a obra, e se voltássemos aqui daqui a um ano, eu poderia trazer-vos um olhar distinto daquele que vos trago hoje. E, portanto, o nosso olhar, quando lemos uma obra, é também um olhar que está em construção permanente, e o meu olhar sobre o ensaio do Tiago estará certamente em construção, pelo menos até ao fim do mundo, do meu mundo. O humor de Laura mudou com a revelação de Julián. A imagem desse rapazinho que Julián encontrou na rua é também um reflexo daquilo que muitos trabalhadores negros ainda hoje sofrem. Existem lugares onde o tempo parece ter estagnado e as condições do meu povo também. Continuamos a receber menos que os trabalhadores brancos ou de outras raças e a trabalhar mais do que os outros, sem falar na dificuldade que temos para ficar de baixa quando precisamos levar um filho nosso ao médico, à escola, ou quando ficamos doentes. E tudo por causa do mesmo problema, a cor da pele. É impressionante. Descobrimos o fogo, desbravámos mares e oceanos, explorámos continentes, construímos nações e impérios, fomos até à Lua e fabricámos telemóveis. Mas ainda não saímos totalmente das cavernas. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Antes de proferir algumas palavras a respeito da minha obra, eu, depois de ouvir o brilhante discurso eu quase fiquei sem nenhuma, mas tenho sempre palavras para dizer, e por isso é óbvio que as primeiras palavras de agradecimento são, claro, para a Cátia por ter aceitado
o meu convite para apresentar esta obra e ter tido a coragem de ler a obra e ter feito esta explanação fantástica, e acho que falo em nome de todos, que fez uma explanação fantástica e analítica a respeito da minha obra. Quero também agradecer à professora Irene Guimarães por nos representar aqui, brilhantemente, a Câmara Municipal. É sempre um gosto fazer uma apresentação numa biblioteca que eu sempre considerei a minha segunda casa desde os meus 11 anos, e onde li aqui muitos dos livros que acabaram por ser parte das referências literárias que moldaram o meu estilo literário, a minha voz literária, que vocês muito bem conhecem em todos os meus livros, a começar também agora por este que eu apresento aqui na Biblioteca Municipal. Bem, Ângela. Quero também fazer uma saudação especial pela presença do Sr. Comandante Manuel Ferreira. Primeira vez que o Comandante da Polícia está, é sinal que estou muito mais seguro nesta sessão. Mas agradeço muito. Exatamente, e agradeço muito a sua presença. Gostaria também de agradecer à Comunicação Social por estar aqui, a Diana Familiar. Não sei se está aqui o Regional, mas agradeço pelo menos à Diana e, claro, à InfoTV, representada pela Rosa Familiar. Gostaria de agradecer, claro, à minha mãe, representante aqui da família, por todo o apoio que ela tem sempre dado a mim. E, claro, fazer um agradecimento especial a todos vocês, sem o qual este evento não teria o menor sentido. A respeito da obra que vos apresento, o que eu gostaria de salientar é o seguinte. Desde o começo da Revolução Científica do século XVI e o advento das revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX, que a humanidade deixou-se levar por uma fé cega e por um deslumbramento no tipo de progresso baseado no avanço da ciência e da tecnologia ocidentais. É verdade que, graças a esse progresso, diminuímos a distância entre países e povos, dominámos cidades, vilas e aldeias, curámos doenças e prevenimos acidentes que atormentavam os nossos antepassados. Obtivemos uma liberdade, um conforto e uma qualidade de vida que só poderíamos alcançar em sonhos. Descobrimos novos mundos ao mundo, chegámos à Lua, experimentámos novas formas de comunicação, interação e de partilha de informação à distância, apenas com o dedo, e rejubilámos quando inventámos a inteligência artificial, afirmando sempre que cada descoberta que a ciência fizesse ou cada invenção que o homem criasse era sempre mais um passo que dava à humanidade e ao nosso planeta em direção ao futuro. Mas o mesmo progresso que nos apresentou todas estas vantagens e benefícios que acabei de mencionar, também abriu a porta a problemas muito sérios que ainda hoje estamos a enfrentar e temos muita dificuldade em lidar. Foi Albert Einstein que uma vez disse que o mesmo progresso técnico que deveria diminuir grande parte da carga de trabalho necessária para o sustento do homem é a causa principal da miséria de hoje. Precisamente porque tanto eu como o pai da teoria da relatividade entendemos que por detrás de cada benefício obtido pelo progresso há sempre um preço a pagar, e existem preços que o progresso científico ou tecnológico que nós aceitamos como parte das nossas vidas nos deixou que estamos a pagar a nós próprios com algo que nenhum de nós deveria abdicar de si mesmo: a nossa humanidade. Se, por um lado, extraímos recursos naturais para alimentar as nossas indústrias e Estados e usufruímos de uma abundância, bem-estar e qualidade de vida, por outro lado, vamos poluindo cada vez mais os nossos rios, os nossos campos e o nosso ar com a tecnologia que utilizamos para extorquir à natureza aquilo que ela nos dá gratuitamente em nome do progresso. Se, por um lado, criamos novas tecnologias de informação e comunicação para nos aproximarmos de pessoas de todos os cantos do mundo, por outro lado, sentimos cada vez mais sós no meio da multidão e, por vezes, esquecemos da humanidade que está a sofrer na nossa própria casa, no nosso bairro, na nossa terra, só porque estamos demasiado ocupados e entretidos com os nossos tablets e smartphones. Esquecemos que, tal como uma vez disse Jean Vercois, a humanidade não é um estado que se ascenda, mas uma dignidade que se conquista. E foi com base nesse rol de críticas e reflexões que, em 2012, surgiu na minha mente uma pergunta que resultou da leitura de uma das consequências de uma antiga profecia apocalíptica que podem ler na contracapa do meu novo romance. E se um dia ficássemos sem eletricidade
e todos os aparelhos elétricos e eletrónicos inventados pelo homem avariassem definitivamente, o que seria de nós? E dessa pergunta nasceu uma reflexão que durou cerca de 9 anos e que, em 2021, durante cerca de 7 meses, deu lugar a este livro que vos apresento hoje. Uma história de sobrevivência de 12 personagens que tentam alcançar uma vida após um terrível apagão global que as apanhou de surpresa, tal como o mundo inteiro, numa cidade onde todas elas se encontraram. Uma história de sobrevivência que acabou por ser mais que uma simples história de sobrevivência, mas uma reflexão sobre a verdadeira natureza da condição humana perante a adversidade e o desprendimento das máscaras que usamos para esconder a nossa fragilidade e os jogos que fazemos uns aos outros para mascarar a nossa solidão. Esquecemos que a história da humanidade é um progresso contínuo de transformação de valores, como uma vez disse José Saramago, autor do livro Ensaio sobre a Cegueira, que inspirou esta mesma obra, e também uma odisseia humana em busca de uma nova consciência de nós próprios. De nada serve ao homem conquistar a Lua se acaba por perder a Terra, como uma vez disse François Mobier. E foi a pensar no nosso mundo, na humanidade e no sentido que devemos dar a toda a espécie de progresso humano, que resolvi transformar toda esta reflexão e odisseia existencial em 12 partes de 80 capítulos num livro. Esse rosto virado para dentro de alguma coisa escura que não existe. Essa espécie de coração, dizendo eu, nós e nós, como uma vez disse Manuel António Pinho. Para que nunca nos esqueçamos que o verdadeiro progresso é sempre interior, que o futuro será sempre tudo aquilo que quisermos fazer dele para nós e para o universo que nos rodeia e faz de nós parte dele e dele próprio. Muito obrigado por terem vindo. Se quiser ler, está na página 273. Só para contextualizar, como a Cátia disse com razão, o livro aborda várias épocas da história da humanidade, mas também através de certos objetos procura abordar temas que eu achava que deviam ser abordados neste livro. Neste capítulo em causa, as personagens encontram uma pena de pato, um bico de pena de pato, que era o antigo instrumento que era utilizado para escrever antes do aparecimento das canetas esferográficas. E isso serviu de oportunidade para as personagens debruçarem sobre o sentido da escrita, a importância que a escrita tem para as nossas vidas. Olavo aproximou-se dos dois jovens. Olhem bem para esta folha de papel. À primeira vista não transmite nada. É apenas uma folha de papel vazia, nua, imaculada. Mas, se pegarem neste bico de pena e ficarem umas horas a observá-la, vão descobrir que ela fala convosco e a única maneira que tem de se comunicar é escrevendo. E o que é que ela quer que eu escreva? Perguntou o Rubando. O silêncio de uma página é um ruído que só um escritor é capaz de dar voz. Cada vez que o seu desassossego não o deixa em paz, o mundo não o entende ou finge não compreender os gritos mudos que os escritores e poetas decifram no silêncio opaco das horas. Cada palavra é um deserto para quem não a entende e uma tábua de salvação para quem a procura. Por isso escreve tudo aquilo que grita da tua alma para o mundo, sem te preocupares com o silêncio dos homens. Porque se o silêncio que escreveres for de tal maneira ruidoso, o mundo não terá outra solução se não começar a escutá-lo. Se tiverem alguma questão a fazer a respeito da obra, estou aqui para vos responder. Sejam à vontade. Eu tenho uma questão. Como é que foi, já disseste que foi em 7 meses, mas como é que foi o processo criativo? Portanto, tiveste ali muitos anos para maturar, também conseguimos perceber isso, mas depois a parte da escrita propriamente dita, como é que fizeste, quantas horas por dia é que dedicavas à escrita, como é que organizaste os capítulos, o que é que definiste previamente, o que é que acontecia quando estavas a escrever? Bom, eu normalmente, quando escrevo um romance, eu procuro explorar tudo sobre essa ideia. Como o tema era a sobrevivência, eu explorei todos os livros que eu pude encontrar sobre histórias de sobrevivência,
para assim conseguir ambientar bem os leitores através da escrita sobre todos os episódios que vocês podem ler na história. Depois também percebi que o livro, como eu entendi que não fazia sentido apenas escrever uma mera história de sobrevivência, mas uma história de sobrevivência que obrigasse estas personagens, enquanto representantes da humanidade, a refletirem sobre o passado dessa mesma humanidade. Claro, também tive que fazer uma pesquisa, muitos manuais e livros de história universal, mas também de filosofia, porque eu entendi que muitas vezes numa obra, uma personagem não basta ser apenas um espectador, mas sim um indivíduo pensante que tem uma palavra a dizer sobre vários assuntos da vida. Depois também, houve também matérias mais metafísicas, isso tem a ver com outros livros ligados mais à área metafísica e também à área holística, com a qual eu estou mais integrado, que eu entendi que deviam estar aqui presentes e que eu não consegui preencher nesse aspecto, ou ainda vou falar, os meus livros de romance anteriores, como foi o caso do Evangelho do Alquimista ou da Fórmula da Sabedoria. Eu normalmente faço sempre assim, eu faço primeiro sempre uma pesquisa à volta do tema do livro. Depois eu inicio o processo de construção dos personagens. Há uns tempos atrás uma pessoa perguntou porque é que eu escolhi 12. Eu normalmente eu sou muito cabalístico, às vezes, na forma como escolho os números. O 12 tem muito a ver com o princípio do equilíbrio da harmonia, entendi por bem que deviam estar aí presentes 12 personagens. Mais para a frente, não vou ser spoiler, vão descobrir que algumas personagens realmente não vão chegar à meta e isso poderá fazer com que o número diminua também para um outro número cabalístico que só quem lê no fim é que vai perceber qual é. Depois de tudo estar presente, é que eu depois começo a fazer uma estrutura da história. Portanto, imagino uma sinopse de cada capítulo sobre mais ou menos o que é que as personagens vão fazer. Eu costumo, quando eu dava aulas de aconselhamento editorial online, eu dava sempre aquela ideia. Imagine um capítulo em que o João e a Maria encontram-se no jardim. Eu só escrevo isso. Aquilo que vai acontecer é o próprio processo da escrita que vai fazer isso. Depois é como eu te disse, acabando a estrutura da obra, começo a escrever e a partir daí uma maratona e normalmente eu posso esgotar 4 com 8 horas a escrever 2 capítulos, que é normalmente a média de capítulos que eu escrevo sempre por dia. Muito bem. Mais alguma questão? Gostou de abandonar os personagens no fim da história e reveste em algum deles, algo de ti nos personagens. É sempre O próprio José Saramago dizia que cada um de nós está presente no livro, cada personagem é sempre um pedaço de nós. Às vezes não é só um pedaço de nós, é um pedaço de todas as pessoas que nós conhecemos ao longo da vida e muitas vezes cada parte dessa pessoa aparece um pedacito da personalidade de cada personagem. E gostou de abandoná-los no fim. Eu aí sou muito mais frio. Sou muito mais frio com os personagens. Eu conheço escritores que ficam emocionados com a personagem sofre. Eu nesse aspecto não sou. Se uma personagem morre, uma personagem vive, é indiferente. É só que Exatamente. Aí sou mais racional. Mais alguma questão? Bem, se não eu não ia para questões porque eu tenho de ler o livro primeiro. Daqui a 15 dias eu marcávamos outro e íamos falar sobre o livro. A questão de eu ter vindo aqui, o Tiago, para mim, no miúdo que cresceu e eu vi a estima enorme, começou pela tua mãe, nadadora do Algés da Atum, que as pessoas já conhecem. E quando vejo uma pessoa que faz um livro, independentemente do que está lá dentro, trabalhando, coisa fantástica, coisa maravilhosa. À parte disso, eu chego aqui e emocionei-me com as palavras da assessora variadora. Não estava à espera, fiquei mesmo. Pronto, veio uma lágrimazinha, porque afinal, porque o conhecimento é fantástico. Tiago, tu sendo uma pessoa, sem João da Madeira, epá, extraordinário. Extraordinário. Afinal, temos uma capacidade cultural, intelectual maravilhosa. E tu oferecer-nos estas coisas a nós, antes de sair lá para fora, espero que as pessoas todas leiam, porque eu já li, vou devorar o livro. Outros outros teus que eu peguei, não, mas este eu vou devorar. Normalmente, eu vou às livrarias e pego, pá, não encosta. Epá, isto eu levo. Certo? Daí ter construído uma biblioteca enorme. Portanto, é um orgulho enorme. Fico mesmo maravilhado, pá.
E é uma felicidade. Epá, tenho uma pessoa de São João da Madeira, um miúdo que eu vi crescer, já que vi outros, pá, maravilhosos, pá. Percebes? Escreve, Tiago, continua, pá, dá-nos esta alegria. Para nós, sanjoanenses, epá, é como tudo que diz respeito ao nosso burgozinho pequenino, pá, e a criatividade com que tu fazes as tuas obras, é fabuloso, pá, é fabuloso, porque é só qualquer... Eu sei que pego, eu disse isso há bocado, pegar uma folha em branco e pôr lá palavras que tenham algum nexo, que transmitam alguma coisa às pessoas, só uma folha, é uma obra enorme. Agora, um livro, fantástico, fantástico. Tiago, e sempre te vi crescer, Nossa Senhora. Porque, de facto, eu costumo dizer que tenho o meu doping aqui atrás. Sério, se calhar é um bocado do teu doping também, esta senhora. Epá, pela minha deformação com os desportos, esta senhora, quando um dia me disse, há muitos anos, pá, há 30 e tal, tinha sido nadadora do Algés da Atum, e depois tenho um filho como tu. Tiago, força aí. Daqui a uns dias, se quiserem reunir aqui o pessoal todo, eu vou ler o livro e depois discuto sobre o livro. Um grande abraço. Força. Obrigado. Bom, se não houver mais uma pergunta, eu estou aqui alto. Na história, o panfleto publicitário acaba por ser uma espécie de metáfora para a esperança, a luz no meio da escuridão que indica o caminho. Tudo isto para te perguntar o quê? Não fazendo spoiler da obra, obviamente, mas o escritor Tiago Moita, tens uma visão mais otimista ou pessimista em relação ao futuro da humanidade ou a direção por onde ela está a serpentear? Como sabem, eu sou filosoficamente holista. Os holistas têm uma visão mais realista que conjuga o pessimismo com o otimismo. Eu sempre entendi que a humanidade há momentos em que parece caminhar para a destruição, mas sempre aprendi que por trás de uma destruição renasce sempre um mundo novo. É como aquela ideia budista que depois do incêndio há sempre uma flor que desabrocha no meio das cinzas. E eu tenho um bocado essa visão. Criação através da destruição. Exatamente. Quando fez o livro, salvo erro, quase 100 meses, não sei se 100 meses em 2018. quando chegou ao fim, está com vontade, está a fazer outro, não está? Qual é Eu tenho sempre vontade. Bem, Eu ainda estou a trabalhar num novo romance que vai trabalhar sobre os temas da guerra, da paz e do populismo, mas para já não posso salientar mais nada porque ainda estou em pesquisas, mas isto para dizer que sim, já estou a pensar num novo romance. Mais alguma questão? Bem, se não houver mais uma questão, estou aqui ao... Diga. Agora eu peço que esqueças que eu sou tua mãe. Isso é difícil. Esquece. A única coisa que eu queria dizer, e eu já tenho pessoas que me conhecem, eu sou uma leitora compulsiva, desde que aprendi a ler. E, portanto, leio de tudo. Do que dizem que é muito bom, do que dizem que é muito mau, e vim a descobrir há pouco tempo que aqueles livros que diziam que eram para aquelas senhoras antigas que só liam aqueles romancezinhos de Max Deusi e não sei o quê, e eu outro dia tinha 2 livros que eram de uma tia minha, porque hoje devia ter 140 anos se fosse viva, e ela tinha uma coleção daquilo. Coleção daquilo não me interessava, mas fiquei com 2. E outro dia deu-me para ler, estava assim mal disposta, e disse, cara, minha nestas coisas, o que é que isto está? Cheguei à conclusão que eles, de facto, não escreviam tão mal como a gente pensa. Não escreviam tão mal. Claro, era tudo muito romanceado e tudo. Os livros do Tiago, eu sou à vontade, discutimos os dois um com o outro, não há muitas vezes não concordamos, só não nos batemos, enfim, não é? Mas o que eu faço com os livros do Tiago, e principalmente que é volumoso, aliás, eu tenho dito, infelizmente, neste momento, as pessoas leem pouco. E querem ler quanto menos, quanto mais pequenino, melhor,
porque se for muito grande é uma chatice estar a ler um livro todo com... E eu resolvi as coisas de uma maneira muito simples. Eu não sei quantos estes têm, vamos imaginar que tem para aí 300 páginas, não faço ideia, mas eu não leio mais do que, por exemplo, 20 páginas por dia. E pá, mesmo para ficar com um bocadinho de... para pensar um bocadinho do que está. E é uma coisa que eu digo a todos, quem lê o livro, se um dia puderem falar comigo, digam quem é que vocês acham que é, portanto, a personagem fininha que no fundo digo aos todos que tem a tal maçã. Quem é ela? Quem é ela? Eu sei quem ela é. Mas que é interessante ver que eles chegaram ao fim, e eu quando cheguei ao fim disse, fui mesmo e disse, mas quem é esta personagem? E no fim eu cheguei a uma conclusão. E realmente é verdade. Mas não digo mais nada, porque não é. Bem, se não tiver mais uma questão, estou aqui à vossa disposição para dar uma autógrafa. Muito obrigado por terem vindo.